A obra vicária de Cristo no Calvário não foi uma obra ordenada simplesmente pelo Pai. Foi um projeto da salvação executada pelo Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agem na salvação. E a obra de Cristo no Calvário não foi uma obrigação imposta ao Filho. O próprio Jesus chegou a dizer: ninguém toma a minha vida, eu a dou e eu a posso tomar. Então Jesus se entregou. E isto é muito relevante para a obra da salvação. A humilhação do Filho para se entregar em favor de toda a humanidade foi um propósito do seu próprio coração, dentro da visão trinitária de Deus para a nossa vida e para a nossa salvação. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, estudando este primeiro trimestre de 2026 com o pastor Douglas Batista. O tema geral do nosso trimestre é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas. Repito, pela primeira vez, a CPAD lança um currículo de um trimestre inteiro voltado para a Trindade. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 7, do dia 15 de fevereiro de 2026. O título da nossa lição é A Obra do Filho. Desde as nossas primeiras aulas aqui, eu tenho feito questão de dizer que tudo que nós estamos estudando sobre a Trindade tem relação com a encarnação de Cristo, com o relacionamento do Deus trinitário com o ser humano, com a restauração deste relacionamento, que é a restauração daquilo que foi perdido no Éden. Então, é muito importante nós pensarmos esse trimestre inteiro dentro dessa perspectiva. É isso que nós estamos estudando. O texto áureo da nossa lição está em Filipenses capítulo 2, versículo 9, que nos diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome. Filipenses capítulo 2, versículo 9. O que nós percebemos aqui? Paulo faz essa tratativa da encarnação de Cristo de forma muito própria, muito inteligente até, e ele vai deixar claro que Cristo se humilhou e o próprio Pai o exaltou. Então, a humilhação de Cristo trouxe uma exaltação do próprio Pai para o Filho de Deus. A verdade prática nos diz que a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. E é justamente isso que nós vamos tratar na lição de hoje. A humilhação voluntária, a obra redentora e a exaltação gloriosa. E isto deixa claro que ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. E é muito importante nós compreendermos que tudo que Jesus fez se consumou em uma obra. E esta é a palavra-chave da nossa lição. Obra. Que obra é essa? A obra salvífica de Cristo em favor de toda a humanidade. É isso que nós vamos tratar na aula de hoje. A nossa leitura bíblica em classe está em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, e Hebreus capítulo 9, versículos 24 ao 28, que nos diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hebreus capítulo 9, versículos 24 ao 28. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam a salvação. Esses dois textos são maravilhosos. O primeiro texto porque trata desta humilhação de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava em Filipos, disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que sentimento foi esse? De submissão, sentimento de cumprir o propósito, estar ligado àquilo que era o objetivo da sua vida. Então tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma humana. E na forma humana, a si mesmo se humilhou até a morte e morte de cruz. O texto de Hebreus mostra que Cristo não precisou oferecer sacrifícios várias vezes. Ele não ofereceu o sangue de um cordeiro, mas o sangue dele mesmo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi tão perfeito que ele ofereceu de uma vez por todas. E o escritor aos Hebreus vai dizer que se não fosse assim, ele teria que morrer, padecer diversas vezes, morrer diversas vezes. Mas ele fez isso uma vez só, porque assim como o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo após isso juízo, ele fez isso de uma vez por todas e voltará para exercer o juízo sobre as nações. Então é um texto enfático, são dois textos enfáticos e que nos fazem compreender verdadeiramente a obra do Filho. Primeiro ponto da nossa lição, pastor Douglas Batista vai tratar sobre a humilhação voluntária do Filho. A humilhação foi voluntária. Eu me lembro de há anos atrás ouvir pregadores dizendo assim: Deus enviou Abraão, Abraão pecou, Deus enviou Moisés, Moisés pecou, não sei quem pecou. Então ele disse: vai, meu filho. Não tem isso, gente. Cada um desses grandes homens de Deus, que são os heróis da fé, vieram com um propósito que não era morrer pela salvação da humanidade. E o Filho não veio simplesmente por uma ordem do Pai. Ele veio submisso à vontade do Pai, mas ele veio para exercer o papel que ele tinha consciência que era necessário. O primeiro parágrafo vai tratar exatamente disso. A submissão de Cristo. No finalzinho deste parágrafo, o nosso escritor vai nos dizer o seguinte: o termo grego traduzido como sentimento para tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então, o termo grego traduzido como sentimento é proneo, que também pode significar modo de pensar e disposição mental. Modo de pensar e disposição mental. Refere-se a uma consciência moldada pela humildade, amor e obediência.
Paulo não fala qual foi o sentimento que Cristo teve, mas ele fala quais são, eu escrevi isso aqui para não esquecer, quais são as ações de Cristo. E pensando que todas as nossas ações são resultado de sentimentos, então, a partir daquilo que Cristo fez, nós podemos ter uma ideia do sentimento que ele teve. Aí quando Paulo diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. A qual sentimento que ele teve? Paulo não fala, mas ele diz o seguinte, se vocês agirem como ele agiu, isso indica que vocês estão tendo o mesmo sentimento. E o que Cristo fez? Intensa submissão à vontade do Pai. A submissão de Cristo é o que tratamos neste primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, vamos tratar sobre o esvaziamento de sua glória. Ele não foi só submisso à vontade do Pai, ele esvaziou-se da sua glória. E o pastor Douglas vai dizer que preferiu privar-se de seus direitos. Não, eu vou marcar até de cor diferente, ó, não da sua divindade. Ele privou-se dos seus direitos, gente, não da sua divindade. Trata-se de um contraste com o primeiro Adão, que almejou ser como Deus, enquanto Cristo, o segundo Adão, sendo Deus, preocupou-se com o bem-estar dos outros. Eu gosto dessa inferência deste texto, porque eu sempre ensino e sempre ensinei o seguinte: qual é a discrepância ou a diferença absurda entre Jesus, que é o segundo Adão, e Adão, lá no Éden, que é o chamado por Paulo de primeiro Adão? Adão era homem. Jesus era Deus, nunca deixou de ser. Sendo homem, Adão quis ser Deus. Jesus, sendo Deus, ele abriu mão dos atributos, não é abriu, privou-se, como diz, vou usar as palavras aqui do pastor Douglas Batista, privou-se dos seus atributos como Deus para ser só homem a fim de salvar o ser humano. Então isto foi um esvaziamento da sua glória. Ele não deixou de ser Deus. Eu gosto de dizer que Jesus foi como rei que tira toda a vestimenta de rei, tudo aquilo que indicava que ele era rei. Ele deixou de ser rei? Não. Ele só se despiu de toda a indumentária real. E ele foi viver entre a plebe, viver entre os seres humanos simples. E ele não usa o seu poder e a sua autoridade de real. Foi isso que Jesus fez. É o esvaziamento da sua glória. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Você está assistindo a uma aula da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina. São mais de 60 cursos completos, com certificados e reconhecimento da CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Se você deseja crescer em graça e conhecimento, fazer dezenas de cursos, fazer o básico, o médio, bacharel em teologia, capelania, hebraico bíblico e tantos outros, você deve se matricular e começar agora mesmo a sua jornada de crescimento na Palavra de Deus. Aqui, na descrição do vídeo, nós deixamos um link especial que contém uma promoção exclusiva para o nosso canal do YouTube. Clique no link e conheça mais. Obediência sacrificial até a cruz. A obediência de Cristo foi plena, desde a encarnação até o Calvário. Paulo vai escrever que, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não se tornou só homem. Na forma de homem, ele a si mesmo se humilhou. Ou seja, foi uma submissão tão intensa à vontade do Pai, que ele priva-se dos seus direitos, dos seus atributos divinos e se torna um simples ser humano. Mas vivendo como um simples ser humano, ele também se humilha a si mesmo,
até cumprir a plenitude da vontade do Pai. Eu escrevi aqui para não esquecer que, na encarnação, Cristo esvaziou-se de sua glória. Isso na encarnação. No Calvário, sujeitou-se completamente à vontade do Pai. Ele deixou isto claro. Na encarnação, ele priva-se dos direitos divinos. No Calvário, ele se submete totalmente à vontade do Pai. Segundo ponto da nossa lição, pastor Douglas vai tratar sobre a obra redentora do Filho. E no primeiro parágrafo, ele vai falar sobre a ineficácia do sacerdócio levítico. Ineficácia por quê? Você pode perguntar, pastor, se era ineficaz porque Deus instituiu. Ele era ineficaz para a salvação, mas ele serviu, foi importante nesse período de transição, e Deus instituiu justamente para isso. Pastor Douglas vai dizer que esse sacrifício era repetido anualmente, porque não era suficiente para remover o pecado. Ele cobria o pecado. Não era suficiente para remover o pecado. Pastor Douglas vai dizer ainda que a entrada única de Cristo no santuário com o seu próprio sangue nos assegura, está aqui, ó, nos assegura uma eterna redenção. O escritor aos Hebreus, ele vai falar muito sobre isso, né? Ele vai dizer que o sangue de bodes e de touros não tinham o poder para aniquilar o pecado. O que é aniquilar? É realmente tirar totalmente o pecado. Mas o sangue de Cristo teve esse poder, porque ele fez de uma vez por todas também. Se tinha esse poder, não precisava também fazer mais de uma vez, é claro. Mas eu escrevi aqui que se esse sacrifício fosse eficiente para remover o pecado, não continuaria sendo feito todo ano. É essa ideia que o escritor dos Hebreus está nos trazendo. Se o sacrifício levítico fosse suficiente para remover e não só cobrir o pecado, se ele fosse suficiente para remover, não precisaria repetir de ano a ano. Toda vez que a pessoa pecasse, não precisava levar um animal novo para ser imolado. O sacrifício de Cristo é suficiente, porque ele foi feito de uma vez por todas. Segundo parágrafo do segundo ponto, o sacrifício único é suficiente, de uma vez por todas. Então, o sacrifício único é suficiente. Pastor Douglas vai dizer que a expressão uma vez, que é do grego rapax, indica que não há necessidade de repetição. O que ele fez é perfeito e eterno. O que ele fez é perfeito e eterno. E lá no finalzinho desse ponto, ele vai dizer ainda que o Calvário é suficiente. Jesus é tudo, de uma vez por todas. Perfeito e eterno. Lá na cruz, quando Jesus entregou o Espírito ao Pai, ele bradou, e em grego é tetelestai. O que é tetelestai? Está feito. É algo realmente realizado com firmeza. Tetelestai, dentro de uma hermenêutica ocidental, é como se Jesus estivesse dizendo, foi feito, está feito e continuará feito. Ninguém pode mudar. O Calvário é suficiente. O que Jesus fez, ele fez de uma vez por todas e está estabelecido na eternidade, meus irmãos. Na eternidade está estabelecida a obra salvadora de Cristo. O inferno não pode mudar. O ser humano não pode mudar. A nossa salvação está garantida. A nós cabe responder positivamente e tão somente isso. Dar uma resposta positiva. A obra redentora do Filho é perfeita, meus irmãos. Aquilo que o sangue de animais não podia fazer, o sangue de Cristo fez. Está feito, imutável. Nada vai transformar esta realidade.
realmente está realizado, realmente está pronto. Muito bem. Terceiro parágrafo do segundo ponto, a substituição vicária. Pastor Douglas vai dizer que a expressão vicária vem do termo latim vicarius, que significa em lugar de outro. A substituição de Jesus foi vicária. Isso quer dizer que ele assumiu o lugar de outra pessoa. De quem? De Barrabás. Vamos pensar assim? De Barrabás. Eu lembro que na minha infância e adolescência, cantava-se muito o hino que dizia: Barrabás, Barrabás, a cruz do meu Salvador era tua. Barrabás, Barrabás, a cruz do meu Salvador era nossa. Ou seja, Jesus substituiu Barrabás. Mas Barrabás ali era só um representante de toda a humanidade. Na verdade, nós fomos substituídos por Cristo. É o vicarius. Vicarius Dei, essa é uma expressão utilizada, né, no lugar de Deus. É uma expressão utilizada para a autoridade, a infalibilidade papal. E é claro que isso é errado, mas aqui a palavra vicarius é utilizada para mostrar que Jesus nos substituiu, e nos substituiu com efetividade. Pastor Douglas vai continuar dizendo que a substituição vicária é inseparável da justiça divina. O que é a justiça divina? O ser humano havia pecado. E ele havia pecado contra Deus. Então, a justiça de Deus tinha que cair sobre o ser humano. Só que o ser humano é pecador, continuou pecando. Então, não adiantava a justiça de Deus cair sobre ele. Porque não era suficiente para justificar mais ninguém. Era só a execução de uma justiça. Agora, quando a justiça cai sobre alguém que não pecou, aí sim essa justiça está tornando possível a salvação de todos os pecadores através daquele que não pecou. E aí o pastor Douglas vai nos dizer, na continuidade, que o pecado não pode ser ignorado, precisa ser punido. E aqui ele está deixando claro para nós que houve uma transgressão. O ser humano pecou contra Deus e isto não pode ser ignorado. A justiça tinha que ser executada, né? E isso precisava realmente ser realizado, ser feita essa justiça, porque houve uma quebra. E a única forma de resolver esse problema era a justiça de Deus caindo sobre alguém. Eu escrevi aqui, só o inocente pode substituir o pecador. Porque se a justiça cai sobre o pecador, só serve para ele mesmo. Ou seja, é uma sentença que está sendo executada por causa do pecado dessa pessoa. Agora, se for outro pecador, é só substituição do pecado. Se fosse outro pecador, era só substituição do pecado. Mas quando a justiça cai sobre Cristo, isso quer dizer que verdadeiramente o inocente está pagando o preço de todos os pecadores. Então, Adão era inocente e pecou. Jesus era inocente e substituiu todos os descendentes de Adão. E assim, então, ocorreu a substituição vicária e o ser humano se viu salvo. Terceiro ponto da nossa lição: a exaltação gloriosa do Filho. Olha, ele veio, se humilhou de própria vontade, então ele foi exaltado. É o que Deus fará também com todos aqueles que forem fiéis a Cristo. A exaltação gloriosa do Filho. Primeiro parágrafo: recebido à destra do Pai. O pastor Douglas Batista vai nos dizer pro finalzinho desse ponto o seguinte: estar assentado ali expressa reconhecimento divino da obra completa do Filho. Assentou-se à destra de Deus. Estar assentado à destra de Deus é o reconhecimento do Pai do que Cristo fez, que ele garantiu, né, verdadeiramente
o direito de estar assentado. Pastor Douglas continua: Cristo não apenas voltou para o céu, ele assentou-se no trono. Ou seja, ele cumpriu o seu papel, voltou ao seu lugar e assentou-se no trono. Sua exaltação garante nosso acesso à presença de Deus. Uma vez que ele nos substituiu, ele abriu o caminho. E por causa dele, nós vamos alcançar também o acesso. Aliás, quando a gente lê sobre as recompensas para aqueles que forem fiéis até o fim, lá que o Senhor Jesus disse para as igrejas, através de João, para as 7 igrejas da Ásia Menor, a gente vai perceber que uma delas é assentar-se no trono, assim como eu venci e me assentei no trono com o meu Pai. Eu escrevi aqui que somente através de Cristo, o Adão pecador pode voltar ao lugar de antes, na presença do Pai. E aí, a observação, e eu deixo aqui como recomendação, principalmente para professores de escola dominical, ver as promessas feitas aos vencedores através das igrejas da Ásia Menor. Cada promessa daquela, a cada igreja, ela realmente remonta, ela faz com que nós percebamos que, mesmo herdando o pecado de Adão, Cristo nos substituiu e nos garantiu o direito de estar novamente com o Pai e que cada promessa daquela cumpra-se na nossa vida. Segundo parágrafo do terceiro ponto, um nome acima de todo o nome. Pastor Douglas vai nos dizer que o nome de Jesus não é apenas um símbolo de fé, mas uma fonte de autoridade espiritual. Por quê? Não é só um nome no qual a gente crê. Não é só um nome que a gente atribui relevância. É um nome que é fonte de autoridade. Porque no próprio texto Paulo diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pastor Douglas Batista continua dizendo que o Senhor delegou à igreja o uso de seu nome para curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal. Queridos, se nós temos à nossa disposição um nome tão poderoso, tão glorioso, por que nós não usaríamos? Ou por que nós não usaremos esse nome para vencer as forças do mal? Eu escrevi aqui que a igreja que vive de forma fiel a Cristo exerce poder e autoridade por causa e através do nome de Cristo. O poder e a autoridade que nós exercemos é por causa do nome de Cristo e é através do nome de Cristo. O poder que a igreja tem é exercido por causa do nome de Cristo e através do nome de Cristo. E isto realmente é muito relevante para a nossa vida. Terceiro parágrafo do terceiro ponto: soberania universal e retorno triunfal. Soberania universal e retorno triunfal. Nos diz o pastor Douglas Batista que a confissão universal de que Jesus Cristo é o Senhor se dará de duas maneiras. A primeira delas, voluntária, por aqueles que creem e servem a Jesus como Salvador. Mas a segunda delas, compulsória, por aqueles que rejeitaram, mas o reconhecerão em juízo. Por que o pastor Douglas Batista nos diz isso aqui? Porque Paulo diz que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, nós já estamos fazendo isso. Nós já estamos confessando a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, de forma voluntária. Mas haverá um tempo em que todos confessarão, mesmo de forma involuntária, mesmo que não queiram, na sua vinda, no seu regresso a esta terra,
todos vão confessar. E aí o pastor Douglas nos diz que essa vinda será em glória, poder e juízo. Glória, poder e juízo. Preste atenção nesta expressão. Essa vinda de Cristo será em glória, poder e juízo. Ele veio em humilhação, renúncia e condenação, porque ele veio como réu. Mas agora ele virá de forma oposta. Ele veio em humilhação, agora virá em glória. Ele veio em renúncia, agora virá em poder. Ele veio em condenação, mas agora ele virá como executor do juízo. Então, Cristo virá. Nós não podemos esquecer disso. Queira o mundo ou não, aceite o mundo ou não, queira eu e você ou não, aceite o diabo ou não, Jesus Cristo virá em glória, poder e juízo. Mas a nós que já estamos confessando voluntariamente o nome do Senhor, ele virá e nos arrebatará também em glória, em poder e em juízo. Não para nós, mas para as nações. Que esta esperança viva não apague nunca no nosso coração e no nosso ser, e que nós continuemos seguindo adiante para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.